Seguindo aqui em mais uma mini aula dessa jornada para ampliar o seu raciocínio clínico. 3 horas da tarde, já almoçou, já fez digestão, já começou a pensar que amanhã é segunda-feira e seus deveres? Pois é, falou em dever, pensou em pessoas obsessivas e suas dívidas sem fim. E detalhe, né? Todo obsessivo praticamente se acha perverso em vários momentos, até tem certeza de que é uma estrutura perversa. Vou explicar um pouco por que isso acontece. A gente pode pensar que existem pensamentos perversos num obsessivo, enquanto no perverso teria ações perversas. Claro que isso é uma redução gigantesca, né? Só para começar a pensar no assunto, afinal, é uma mini aula aqui só para vocês terem pequenas contribuições e terem grandes sacadas. Bom, o Joel Dor, quando ele fala sobre estruturas clínicas, ele traz um dado interessante que ele falou, olha, na perversão existem 2 coisas fundamentais, a questão do desafio e da transgressão. Então, para caracterizar efetivamente uma perversão, é necessário estar presente o desafio e a transgressão. Bom, então sendo assim, será que no obsessivo existe o desafio e a transgressão? Pois bem, não existe como existe no perverso. O desafio geralmente é um desafio muito mais da pessoa contra ela mesma, né? O obsessivo, o grande rival do obsessivo não é outra pessoa, é ele. É o seu ideal que ele tenta ser melhor a cada dia, que aliás é um discurso muito comum dos nossos tempos, né? Esse discurso do super bem-sucedido que temos hoje é um discurso obsessivo que você cria um ideal de você mesmo e você fica numa relação infernal com esse ideal, né? Alguns desistem e caem na depressão, que justamente é essa relação com o ideal inalcançável, ou você tem o obsessivo que trabalha feito um escravo para conseguir alcançar esse ideal. Pois bem, então esse é o desafio do obsessivo em relação a ele mesmo. E a transgressão, as transgressões obsessivas são muito inúteis, né? São transgressões inúteis, transgressões que não servem para nada. São transgressões que a pessoa pensa assim, eu sou muito mal fazendo isso. Ou às vezes diz assim, fulano de tal, eu olhei bem para ele, assim. E que mais? Não, só olhei bem para ele, foi isso, né? Algumas explicações para isso têm a ver com o estilo de mãe. É claro, gente, que não dá para dizer que fulano tem a mãe assim, ele vai ser assado. Mas, quando você pega casos clínicos de pessoas obsessivas, de pessoas perversas, você tem muitas vezes certos cenários semelhantes. Não são cenários determinantes, mas são cenários que contribuem para essa posição subjetiva ou perversa ou neurótica obsessiva. A mãe, pensando no obsessivo, é uma mãe que se mostra ali insatisfeita, se mostra ali faltante em relação ao pai e que convoca o filho ou filha, futuros obsessivos, para ocupar esse lugar do pai, esse lugar de parceiro da mãe, né? Lembrando que mãe e pai não precisa ser a mãe e o pai efetivamente, estou falando do cuidador e do parceiro desse cuidador, né? Nessa altura do campeonato você já entende isso, se não, entenda isso daqui para frente. Então o que acontece? É convocado para esse lugar, mas também é tirado desse lugar. Então existe uma convocação e tira, convoca e tira, convoca e tira, convoca e tira, e muitas vezes nesse tirar vem um certo constrangimento, porque essa mãe, na verdade, ela fala coisa num certo duplo sentido, ela fala uma fala confusa, que faz com que essa pessoa tente ocupar esse lugar aqui em cima e depois é insuficiente, tenta alcançar aqui em cima é insuficiente. Repare que a relação do sujeito com o seu ideal e a sua insuficiência, que eu falei para vocês agora há pouco. Quando eu penso na mãe do perverso, o que teríamos, né, seria um cenário, e você encontra isso no Robert Stoller, Perversão, a Forma Erótica do Ódio, que eu vou comentar também numa das aulas aqui. Essa mãe do perverso, ela convoca o filho, filha, para ocupar esse lugar e realmente ocupa esse lugar. Ocupa esse lugar de ser o falo materno, que preenche a falta materna. Então a gente pode pensar de forma simplificada, hein? Por favor, se quiser saber mais, tem que estudar mais, tem jeito. Mas de forma simplificada, o perverso fica nesse lugar. O obsessivo fica no lugar de joguete. É e não é, é e não é, é e não é. Então fica nessa relação de rivalidade com esse ideal que é ele mesmo. É interessante pensar então que é uma mãe, nós temos leitura sobre isso, que é uma mãe que ocupa um lugar, né? É uma mãe muito melancólica, não é uma psicose,
não melancolia no sentido psicótico, mas é uma mãe que não abre mão desse filho, dessa filha, nesse lugar, ora infantil, e aí ele tenta ficar nesse lugar adulto, mas volta para um lugar de uma rivalidade infantil, ou de ocupar um lugar que essa mãe tão insatisfeita fica se queixando e fica nessa luta de tentar ocupar isso, fica nisso. E isso nós entendemos como o inferno. Esse é o inferno do dever, esse é o inferno do obsessivo. Fica o tempo todo se medindo, o tempo todo se calculando, o tempo todo se comparando, o tempo todo tentando, e aí você fala assim, nossa, ficou muito bom para a pessoa. Fala assim, não, ficou bom para você. Ela pensa, né? Ficou bom para você, para mim ainda é pouco, eu preciso de mais, eu quero mais. Por quê? Sempre nessa relação com esse ideal inalcançável. Esse é o tal do inferno do dever. Aliás, aproveitando aqui, né, nessa jornada que você já sacou que eu sempre falo de um curso no final. Ah, vá. O Inferno do Dever é um curso que eu tenho também, que eu trabalho esse livro chamado O Inferno do Dever, um livro muito bom, um livro que amplia muito o raciocínio clínico sobre a neurose obsessiva. Aqui eu trouxe um dos tipos de raciocínio que tem lá e que eu fui trabalhando. Mas você tem tantos outros ali, então você pode estudar comigo O Inferno do Dever, o discurso do obsessivo. Mas claro, se você quiser estudar comigo, você pode pegar o livro O Inferno do Dever, comprar o livro O Inferno do Dever e entrar no inferno de ler esse livro, que é super trabalhoso, mas vale muito a pena, porque vai, de fato, ampliar o seu raciocínio clínico. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com mais uma aula dessa nossa jornada de mini cursos. Essa nossa jornada de mini cursos não, de mini aulas. Até daqui a pouco.